poder estudar, aprofundar a nossa compreensão sobre a Bíblia, sobre a igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo Repensando a Igreja, né, usando aquele livro do Tim Keller como base, já mostrado aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do livro. Só que antes eu queria dar um recado aqui para vocês, que é o seguinte: todas as aulas que nós tivemos até hoje, agora estão disponíveis no YouTube, tá bom? Então, caso você queira assistir alguma aula que aconteceu nesse ano, do módulo Repensando a Missão, né, do módulo Filipenses para Todos, e agora desse, a partir da semana passada já está constando lá, né? Nós temos aí no nosso canal do YouTube, não da comunidade, mas o canal do YouTube do Viver College, tá bom? Porque seria mais prático que eu administrasse esse canal para que vocês tenham acesso mais rápido, né? Que eu possa adicionar já na semana que acontecer a aula. Então, eu vou enviar aqui no chat para vocês o link do canal para que todo mundo possa assistir aí, divulgar também, tá bom? Outra coisa importante que eu queria dizer é que eu queria pedir uma ajuda para vocês. Vocês que gostam do EBD, imagino que se vocês estão aqui, é que vocês têm um apreço mínimo pelo EBD, não é? Então, eu quero pedir um favor para vocês. Sabe o link que eu mando para vocês toda semana? Esse link no grupo? Esse link ele é fixo, ele não muda. Todas as semanas é o mesmo link. Isso significa que a gente pode divulgar ele para pessoas fora do grupo, para pessoas fora da igreja, para elas assistirem a EBD também. Então, eu queria pedir essa ajuda para vocês, essa força para vocês. Essa semana, você enviar aí para pelo menos uma, duas pessoas que não são da comunidade, né, ou que não estão no grupo, para que eles possam fazer parte aqui da EBD. É o mesmo link, tá? Então, é só você copiar e colar o link. A pessoa pode tentar entrar no meio da semana, não vai dar certo, é só quando a gente iniciar a reunião aqui. Então, domingo às 10 horas, o link começa a funcionar. Tá bom? Então, eu queria pedir essa ajuda para vocês aí, se vocês puderem dar essa força para a gente, para poder alcançar mais pessoas com esse conteúdo tão bom que está sendo aqui o Viver College, tá bom? Então, vou enviar também aqui no chat, só para que vocês possam ter, tá? Apesar de que está no grupo também, é o mesmo link, para que vocês consigam ajudar a gente a divulgar, tá certo? Então, eu fico muito feliz se vocês puderem dar essa força para nós aqui do Viver College, nós vamos ficar muito gratos, tá? Até como uma forma de gratidão de vocês, se vocês tiverem algum motivo para isso, para que vocês possam nos ajudar, tá certo? Juliano, você está com a palavra, boa aula. Obrigado. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer enorme, né, poder estar aqui fazendo parte, né, desse corpo de professores aqui. Vocês tiveram aula com um cara fenomenal semana passada aí. O Thiago joga essa responsa para mim pós ele, assim, que é bem desafiadora. Inclusive, um dos materiais que a gente tem utilizado para a gravação dessas aulas é os podcasts, né, do Bibotalk, que ele fez parte. Então, tipo, ele fez parte de tudo aquilo que a gente está usando como base, né, das nossas aulas. Então, é uma responsabilidade bem grande. Mas, vamos lá. Davi, você pode fazer uma oração para a gente começar? Claro. Vamos lá. Pai, nós te louvamos, Deus, nessa manhã, pelo teu amor, pela tua bondade. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos um pouquinho mais, Senhor, da tua palavra, para aprendermos um pouquinho mais desse tema tão importante que é acerca da tua igreja, Senhor. De quais caminhos podemos ou devemos seguir, de como podemos olhar para isso, de como podemos aprender com nossos irmãos que já pensaram muito sobre o assunto, que já estudaram muito, que já ouviram a voz do teu Espírito Santo. Então, Senhor, o que nós pedimos aqui, como o Senhor nos trouxe aqui, que o Senhor também abra o nosso entendimento, que o Senhor também abra o nosso coração e que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja mais parecida, Senhor, com a igreja que o Senhor Jesus tem no coração, com a igreja que o Senhor Jesus está formando. Que as nossas faltas, Senhor, as nossas falhas não descaracterizem a sua igreja, mas que antes, Senhor, o teu imenso poder conduza a tua igreja a despeito das nossas falhas, dos nossos problemas. Nos conserta, Deus, nos coloca no caminho correto e usa a CBD para isso. Abençoa a vida do Juliano, Pai, fortalece ele, dá a ele clareza para falar agora para a gente e também tranquilidade, Senhor, para trabalhar esse tema que ele tem estudado. Nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Obrigado. Bom, é um tema legal. Hoje, o título da nossa aula é a renovação pelo Evangelho, né? O que a gente vai falar hoje é sobre renovo, né? Como a gente é renovado por esse Evangelho. Eu preparei alguns slides, eu vou mandar ele depois da aula para vocês, porque se eu compartilhar eles aqui, ou apresentar, no caso, vai travar tudo. Então, depois eu mando para vocês o que eu preparei. São mais algumas citações, assim, né, do livro, né? Para a gente pensar junto. Bom, então, quando a gente fala sobre renovação, a gente fala sobre trazer algo que já foi novo, né? Mas não é tanto, não é mais novo, né? Então, a gente precisa renovar. Então, quando a gente fala sobre renovar o Evangelho, a gente está falando sobre trazer o Evangelho de volta àquilo que ele é. Então, na semana passada, a gente ouviu, né, que o Evangelho não é algo simples, né? O Evangelho não se trata sobre mim, se trata sobre como Cristo veio ao mundo com marcas de sangue nas suas mãos, com cravos nas mãos e limpou, né, o nosso pecado. Ele morreu por nós, assumindo, né? Assumindo o nosso lugar. Então, essa é a mensagem central do Evangelho. É a mensagem sobre Cristo. Né? E só recapitulando algumas coisas também, que é bem interessante, que é falado nessa primeira parte do livro, é sobre os efeitos, né? Sobre as consequências do Evangelho, que muitas vezes a gente chama do Evangelho. Né? Então, a comunidade ela faz obras sociais, então ela está pregando o Evangelho. Então, ela está respondendo aquilo que o Evangelho é. E assim como tantas outras coisas, né? Então, evangelismo é uma resposta àquilo que o Evangelho é. Então, Cristo, ele veio diante de mim com marcas de sangue e eu vou diante das pessoas levando essa mensagem redentiva para as pessoas, para que elas também possam ser alcançadas. Então, hoje a gente vai falar sobre essa renovação através dessa mensagem pura e central, que é o Evangelho, que é Jesus vindo diante de nós, e a gente vai pensar sobre três coisas: a necessidade de renovação, a essência da renovação e a obra da renovação. Então, a gente vai pensar sobre esses três aspectos. Eu quero começar com uma citação do Keller, né, do autor do livro, que está na página 65, que fala assim: a renovação pessoal pelo Evangelho significa que as doutrinas do Evangelho sobre o pecado e a graça são realmente vividas e não apenas conhecidas intelectualmente. Essa é uma frase muito interessante que a gente tem que pensar aqui sobre dois aspectos muito interessantes, que é o pecado e a graça. Esses dois pontos, ou esses dois pilares do Evangelho. Então, o pecado nos mostra que eu e você, nós estamos distantes, né? Nós estamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Por conta da queda do homem, nós estamos separados de Cristo. Então, nós necessitamos, ou como Paulo fala, nós somos carentes, carecemos da glória de Deus. Carecemos do perdão de Deus. Carecemos da obra salvadora de Jesus por conta do nosso pecado. Então, por conta do pecado, nós carecemos da graça, nós precisamos da graça de Deus. Só que o ponto-chave que ele fala nessa primeira parte sobre a necessidade da renovação pelo Evangelho é que esses dois pilares eles não podem ser apenas conhecidos intelectualmente. Então, nós precisamos viver na prática, ter um entendimento, claro, saber o que é o pecado, o que o pecado fez comigo, quais foram as consequências do pecado em mim e na sociedade. Então, por conta do meu pecado, por conta do meu afastamento de Deus, nós somos idólatras, nós buscamos sempre os nossos próprios meios, nós buscamos sempre Deus, ou propriamente, muitas vezes, nós somos os nossos próprios deuses das nossas vidas. Nós entendemos que nós precisamos da graça de Deus por conta disso, que apenas através da graça de Deus, que paga todo o preço, que eu não mereço, é que nós vamos ser novamente regenerados, vamos ser trabalhados dia a dia. Porém, nós não podemos saber isso apenas intelectualmente. Veja, se você apenas intelectualmente entender esses aspectos da doutrina do Evangelho,
mas na sua prática isso não fizer sentido, você sempre viverá inconstâncias. Você sempre recairá e perderá de mente o sentido do que é o Evangelho. E em algum momento você vai entrar no aspecto que é bem falado no livro, ou de moralismo ou de religião, né? Que ele chama de moralismo e religião. Ele usa também outros termos, mas esses dois ficam bem claros. Porque se você perder de mente, você perder o sentido do que o pecado fez contigo e de como você carece da glória de Deus, você só saber sobre isso intelectualmente, em algum momento você vai achar que o seu comportamento moral, que o seu compromisso com um grupo de regras vai te fazer mais santo, vai te fazer mais preparado, vai te fazer melhor que as pessoas, vai te levar para algum lugar, ou você vai viver no outro extremo, que é, não, Cristo ele já morreu por mim, então eu não preciso fazer mais nada. Acho que uma frase clássica, então se Cristo ele já sabe quem são as pessoas que vão ser salvas, por que eu tenho que evangelizar? Acho que essa é uma frase que alguns de nós já ouvimos, né? Ou já respondemos. E são os extremos. Ou a gente vai viver uma vida moralista, achando que por conta das nossas boas ações nós seremos salvos, ou seremos perfeitos, ou seremos melhores que os outros, ou a gente vai estar num outro extremo. Então, Cristo ele já pagou todo o preço, então eu não preciso viver. Então, o que Keller está chamando a atenção, e o que nós devemos repensar aqui quando se trata do Evangelho, é repensar o pecado e repensar a graça, mas não só repensar intelectualmente, mas repensar com uma prática. Como isso faz sentido na minha rotina? Como isso faz sentido no meu trabalho? Como isso faz sentido na minha família? Como isso faz sentido na minha vida em comunidade? Saber que o pecado ele trouxe esse afastamento, trouxe essa idolatria no meu coração e que eu careço da graça de Deus. Mas eu não posso apenas entender esses pilares intelectualmente, eu preciso entender esses pilares no nosso coração. Tem um outro livro do Keller que eu tenho lido que chama Pregação. Em um dos capítulos ele fala: você precisa pregar com o seu coração. Todos os dias você precisa falar com o seu coração que você é um pecador, que foi separado de Cristo, que você carece da graça de Deus. Porque se você não pregar com o seu coração, em algum momento o seu coração ele vai viver nesses dois extremos, ou nesse pêndulo. Ou ele vai viver uma vida moralista, achando que ele é melhor por conta de alguns compromissos éticos ou um grupo de regras que ele segue, ou você vai estar no outro extremo. Eu não preciso fazer mais nada, Cristo já pagou o preço, eu sou pecador mesmo, e é isso. Então, nós precisamos não apenas entender intelectualmente sobre esses assuntos, sobre o pecado e sobre a graça de Deus, como nós somos pecadores e como nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas nós também precisamos viver. Isso precisa fazer sentido na nossa prática. A fé, ela precisa nos chamar não apenas para uma crença, mas ela precisa nos chamar para uma prática de vida que leva tempo e que nós somos trabalhados dia a dia. Posteriormente a isso, Tim Keller. Perdão, desculpa te interromper, mas você teria um fone, alguma coisa assim? Porque o seu áudio está oscilando. Eu não sei se é só para mim. Tem vezes que fica muito baixinho, tem vezes que fica mais alto, e aí tem frases que eu não consigo ouvir. É só comigo ou está acontecendo em outros aí também? Realmente está oscilando. Para mim tá ok. Peraí, deixa eu ver se eu... Se tiver um fone, que eu acho que vai deixar estável o áudio. Aí, ó, outras pessoas estão falando que está oscilando também. Vê se está um pouco melhor agora. Melhorou? Seu áudio está desligado. Agora ficou. Beleza. Obrigado. Desculpa. Isso, Tim Keller ele chama a nossa atenção sobre algo que é vivido em comunidade, que é bem falado, até nesses tempos nossos contemporâneos, mas sempre foi falado, que é a respeito do avivamento. Acho que o avivamento é um assunto que permeia todas as eras, né? Todas as eras foi falado muito sobre avivamento. Nós precisamos buscar o avivamento. Acho que cada ano a gente ouve
alguns pregadores que se levantam e falam, né? O avivamento vai vir através de nós, a nossa geração é a geração do avivamento, enfim. E ele chama a nossa atenção para esse compromisso da igreja, ele fala sobre esse renovo da igreja através do avivamento, só que ele nos pontua sobre o que é de fato um avivamento. Que tipo de avivamento é esse que a gente precisa, né? E se a gente pegar textos bem clássicos, até mesmo da Bíblia, por exemplo, Crônicas, quando fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei para eles, né? Eu responderei às demandas dele, é o que o contexto está falando ali. Então, fala sobre um povo que entende propriamente o que ele está pontuando como um pilar: pecado e carência do quê? Da graça de Deus. Então, fala, que tipo de avivamento é esse que vai avivar a igreja? Que vai trazer o renovo do evangelho para a igreja? É um entendimento que nós, como igreja, somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Carecemos que Jesus ele venha diante de nós, como ele fez, com marcas de sangue em suas mãos, e perdoe os nossos pecados, e traga sentido para a nossa vida. Outro texto, Abacuque fala, a oração de Abacuque foi: aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos faz a tua obra conhecida. E na ira, lembra da misericórdia. Novamente, a oração dele pontua os pilares sobre como o homem estava afastado de Deus e como ele carecia da graça, como ele carecia do perdão e da reconciliação diante de Deus. Então, quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando sobre um chamado do homem a buscar ser novamente alcançado por Cristo. A gente está reconhecendo diante de Deus a nossa pecaminosidade, quão limitado nós somos e como nós precisamos que Deus ele alcance o cerne de todas as coisas, que é o nosso coração. Como Deus ele alcance o nosso coração, mostre como nós somos limitados e como nós precisamos de Deus. E eu separei aqui, eu fiz um estudo de caso bem rápido, assim, e bem básico também, sobre 2 avivamentos que são conhecidos, né, que são falados ao longo da história da igreja, que foi primeiro o grande despertamento do século XVIII, ali, através de Jonathan Edwards, e que os pontos chaves são a convicção de pecado, a seriedade nas coisas espirituais, a preocupação com a glória de Deus, o apego às escrituras, mudança no comportamento ético das pessoas, relacionamentos transformados na comunidade e a influência regeneradora na comunidade cristã. Então, esses foram os 7 pilares, assim, do grande despertamento ali do século XVIII, através de Jonathan Edwards. Sem falar que a grande pregação que é conhecida dele é Pecadores na mão de um Deus irado, onde as pessoas, elas contemplaram quem elas eram, quão pecadores elas eram, e elas se agarravam a pilares, né? Historiadores ali, pessoas que estudaram a vida de Jonathan Edwards falam isso, que elas se agarravam a pilares com medo de serem levadas para o inferno naquele instante que ele pregava. Então, a pregação de Jonathan Edwards, aquilo que ele gastou a sua vida fazendo, era mostrar como nós, como seres humanos, somos pecadores. Precisamos ter essa convicção do nosso pecado e precisamos ter seriedade com as coisas espirituais, com as coisas propriamente que valem a pena. Edwards falava que nós precisamos ter essa preocupação de ver a glória de Deus, de contemplar a glória de Deus em nossa vida. E algo que também é interessante falar sobre ele é que ele pregou contra os extremos. Então, para as pessoas ali da época, o avivamento seria algo emotivo. Muitos pegaram isso, muitos achavam que estavam tendo relacionamentos com Deus, estavam sendo avivadas porque elas tinham dons, porque elas estavam caindo no chão, e ele prega contra essas coisas e ele denomina essas coisas até mesmo em alguns tratados dele como satânicos. Ele fala: se você está caindo no chão aí, você está operando dons, você está fazendo todas essas coisas, só que você não tem frutos visíveis na sociedade, você não foi alcançado por Deus.
Tem um livro dele que acho que é o mais conhecido, né? O Tratado das Afeições Religiosas, que uma parte é sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. E ele fala sobre isso. Se você fala outras línguas, se você opera dom, se você cai tremendo no chão, mas você sai daqui, você mente, você briga com o seu pai, você não tem frutos visíveis, você não foi alcançado pelo Espírito Santo. Você pode ter sido alcançado por Satanás. Ele tem palavras até fortes assim, mostrando que a necessidade do avivamento ali na Inglaterra, a necessidade do avivamento ali nesse despertar, não era para que as pessoas tivessem outros dons, que as pessoas tremessem, mas que elas tivessem convicção de pecado, que elas tivessem convicção de quão limitadas elas eram e que elas se preocupassem com a glória de Deus. Como ele fez isso? Através das Escrituras. Então, através do apego às Escrituras, do chamado a que as pessoas lessem a Bíblia, entendessem a Bíblia, se esforçassem em entender quão pecadoras elas eram, que houve uma mudança. Se a gente vê os frutos desse despertar, a gente vai ver primeiros ministros, a gente vai ver governadores, a gente vai ver presidentes, a gente vai ver grandes influências no meio social. Só que qual foi o pilar, qual foi a essência? A necessidade que as pessoas tinham do pecado. A necessidade que as pessoas tinham do entendimento do pecado, melhor dizendo. A necessidade que elas tinham de saber que elas eram pecadoras e que elas careciam da graça de Deus. Através desse conhecimento pleno de quem elas eram e do que elas precisavam, ou seja, de Cristo, que Deus fizesse uma regeneração no coração delas, é que houve uma mudança na igreja. É que relacionamentos foram transformados, é que mudanças de comportamento éticos aconteceram, é que pessoas se apegaram às Escrituras, é que pessoas se preocuparam com a glória de Deus, é que pessoas tiveram seriedade com as coisas espirituais, é que as pessoas tiveram, principalmente ou posteriormente a todas essas outras coisas, influência na sociedade. Muitas vezes a gente fala isso, né? A gente quer ser influente, a gente quer ter um papel fundamental na sociedade, que as pessoas vejam, né, os frutos da igreja, só que a gente não quer ter convicção de pecado, a gente não quer ter seriedade com as coisas espirituais, a gente não quer ter apego com as escrituras e com as outras coisas. Então é um conjunto ali, são pilares do avivamento ali do século XVIII, através de Edwards. A gente pode falar até de outras pessoas ali, como George Whitefield e outras pessoas que vieram posteriormente a isso e que tinham essa mesma pregação, essa pregação de convicção de quem nós somos como seres humanos, somos pecadores e precisamos que Deus ele renove o nosso coração, que Deus ele faça esse transplante em nosso coração, que mude os nossos hábitos, que a gente tenha essa necessidade de entender quem nós somos, qual é a nossa necessidade e para onde essa necessidade vai apontar, ou seja, para uma transformação genuína. E aí sim, a gente vai ter frutos visíveis, né, em nossos meios sociais, a gente vai ter frutos visíveis na sociedade. Só que algo que é interessante desse avivamento através de Edwards é que ele chamou a atenção que isso viria de Deus para o povo, não do povo para Deus. Então, Deus é que operava na vida deles essa convicção do pecado deles. É Deus que operava esse chamado de volta à centralidade do Evangelho. Outro nome que a gente pode citar aqui, que é bem falado também, é Charles Finney, né? Só que eu quero pontuar algumas coisas assim sobre ele que eu achei interessante ao ler, assim, ao pesquisar um pouco sobre pontos chaves, que uma das suas pregações conhecidas foi sobre o coração ser uma fábrica de ídolos e que precisavam de um transplante no coração. Só que um dos pontos assim que eu achei bem interessantes foi que ele diz que o entendimento de Finney sobre pecado original era mais que nós, seres humanos, imitamos o pecado de Adão do que propriamente nós imputamos, né? Ou a gente pegou essa raiz pecaminosa. E isso é um problema, assim, né? Porque quando a gente vai falar sobre expiação, então se nós só imitamos o pecado de Adão,
necessariamente ele fala sobre a expiação de Cristo ser apenas uma imitação do comportamento de Cristo. E isso criou-se alguns problemas sociais, assim, porque o que Finney fala sobre avivamento, ele fala que é um compromisso do ser humano, que é algo emocional, então é um pouco diferente. E quando a gente vê os frutos lá na frente, a gente vê muito mais pessoas que saíram, né, ou se desviaram, ou não foram avivadas, ou esse avivamento ele foi durante um tempo e depois passou. Então a gente vê mais frutos visíveis na sociedade que não duraram, que não permaneceram. E pode ser que muito disso foi por causa da falta de convicção de pecado. E um dos seus últimos tratados, ele se arrepende de não ter falado tanto sobre o pecado. Ele confessa a amigos que ele deveria ter pregado mais sobre o pecado, sobre como o pecado original ele causou problemas, porque mostra o outro lado. Quando a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, a gente não consegue, por conta das nossas limitações, por conta que nós somos pecadores que carecem da glória de Deus. Só através da glória de Deus, através da graça de Deus, é que é possível haver uma renovação. Então, onde tem que haver essa renovação? A renovação, pelo Evangelho, ela concentra-se no nosso coração. Então, é no nosso coração que moram todos os nossos problemas. É no nosso coração onde a gente se torna pessoas moralistas, que acreditam que somos mais santas e somos mais preparadas através dos nossos comportamentos morais. É no nosso coração também que acontece a irreligião, que não precisamos fazer nada, então o Cristo ele já fez tudo. É no nosso coração que concentra essas coisas. Então, é no nosso coração que é necessário haver a renovação. Então, a renovação, ela parte de Deus para onde? Para o nosso coração. Só através, se o nosso coração ele mudar os seus amores, ele mudar os seus hábitos, ele mudar o seu pensamento sobre o que é o Evangelho, é que vai haver sinais visíveis de transformação na nossa vida, na comunidade, posteriormente na sociedade. Então, é necessário que haja uma transformação, um transplante em nosso coração, uma mudança real. De Moisés a Paulo, esse é o tema. Esse é o tema que foi falado. Então, Moisés, quando posteriormente, dada a lei, ele fala para o povo israelita que a circuncisão ela deveria vir no coração. Ele fala, não precisa ser um sinal, a circuncisão não é para ser apenas um sinal visível que vocês são pertencentes ao povo de Deus, mas a circuncisão ela deve acontecer no seu coração. Você tem que ter esse entendimento que você é separado para Deus. Você faz parte do povo de Deus. E, posteriormente, todos os problemas que aconteceram com o povo hebreu era muito pelo contrário. Era muito porque eles batiam no peito e acreditavam, né, que eles eram o povo de Deus, que eles tinham as bênçãos especiais para Deus, só que na sua vida prática eles não viviam. Então, eles adoravam outros deuses, eles queriam que reis reinassem sobre eles, e eles foram cativos novamente na Babilônia por conta disso. Por conta que eles tinham um sinal visível diante do povo, que era a circuncisão, mas não tinham essa circuncisão marcada em seu coração, que o tornavam realmente partes singulares de Deus. Então, na sua prática, não houve essa renovação por aquilo que era o Evangelho, por aquilo que Deus ele desejava. Então, quando a gente chega ali no exílio, a gente vê Jeremias pregando sobre o quê? Que haja uma transformação novamente no coração. Moisés já tinha falado lá atrás. Então, ele fala que Deus ele transforma os nossos corações, tire um coração de pedra e coloque um coração de carne. Novamente, o centro ali da mensagem profética era que houvesse uma renovação em nosso coração. Que o nosso coração, que é idólatra, ele mudasse essa idolatria e ele se voltasse para Deus. Então, quando chega em Jesus, Jesus ele já chega e ele prega também sobre isso. E aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Novamente, ele fala que o nosso coração é pecaminoso. E ele bate em cima dos religiosos que acreditavam que tinham sinais visíveis, que tinham uma moral diante do povo, que cumpriam a sua religião bonitinho, mas o seu coração estava longe. Ele fala, com a sua boca vocês falam coisas belas,
Vocês falam sobre um Deus que vocês não conhecem, mas o seu coração está longe. Quando Paulo ele prega aos romanos, novamente ele fala o que Moisés falou lá atrás. Ele fala, a circuncisão de vocês tem que ser no coração de vocês. Vocês não têm que apenas se sentirem melhores por serem judeus, porque vocês cumprem a lei, porque vocês se circuncidaram, mas essa circuncisão ela tem que acontecer no seu coração. Que todos eles estão falando para todos nós e que é importante para todos nós pensarmos é que essa renovação da boa notícia do Evangelho, de Jesus vindo diante de nós com marcas de sangue, é que não precisa ser apenas intelectualmente. A gente não precisa apenas ter um conhecimento básico que Cristo morreu por nós, mas isso tem que transformar o nosso coração e tornar visível. Pode ser que a gente tenha orgulho de falar para as pessoas que nós somos cristãos, que nós somos diferentes, só que na nossa vida prática, às vezes, para as pessoas, fica confuso. No que se trata isso? Muitas vezes a gente tem o linguajar evangélico, a gente tem as roupas evangélicas, a gente tem os gostos evangélicos, só que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é egoísta, o nosso coração é mentiroso. Então, a renovação do evangelho que vai trazer sinais visíveis para todos, para que todos saibam quem é o nosso Deus, acontece no nosso coração. Esse é o maior problema. A gente pode mudar o nosso linguajar, a gente pode mudar os nossos amores, mas se o nosso coração ele não entender que nós somos carentes da glória de Deus, em algum momento a gente vai voltar para trás e vai mudar novamente os nossos hábitos. Então, o que precisa acontecer na minha e na sua vida, na vida de todos nós, para que haja de fato uma renovação através do Evangelho, é que o nosso coração ele seja transformado pela graça de Deus. Então, a obra do Evangelho é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é que a gente tenha essa convicção que somos pecadores e que precisamos, necessitamos, somos carentes da glória de Deus, somos carentes da obra regeneradora de Deus em nosso coração. E o Tim Keller ele coloca 3 maneiras de responder a Deus. Ele fala sobre a religião, então ele fala sobre uma vida moralista que busca responder então a esse problema do coração com uma vida moral, então com viver bonitinho diante de Deus. Fala, essa é a primeira via, né? É a via que vai diante de Deus como cumprindo todas as regras. Então, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, então muda meu coração. Ele fala que a segunda via é a religião. Então, Deus ele já fez tudo mesmo, eu já tentei diversas vezes mudar, já tentei viver uma vida moral, mas não consegui. Então, vou largar tudo e vou viver assim mesmo, porque Cristo já morreu por mim, então nada importa, né? E a terceira via, que é aquilo que tem que estar bem centrado em nossa vida e tem que fazer sentido, né, na nossa mente, é o Evangelho. Ele fala, essa terceira via é a obra que Cristo fez, como Cristo ele veio diante de nós, morreu por nós, teve marcas de sangue em suas mãos, mas nos conduziu para o quê? Para uma vida de obediência, para um compromisso com aquilo que o Evangelho é. Então, quando a gente abre lá em Gálatas, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele fala assim, sobre liberdade, e ali haviam pessoas moralistas, né? Pessoas que estavam ali cumprindo os rituais judaicos para serem mais parecidos com Deus, para serem mais importantes, enfim. Ele fala, se para a liberdade Cristo vos chamou, então vivam mediante essa liberdade. E durante o texto, né, ele fala sobre 2 tipos de frutos. Ele fala sobre frutos por conta do nosso coração, né, frutos da carne, e ele fala sobre frutos do Espírito. Então, se a obra regeneradora de Cristo aconteceu de fato em nossa vida, os sinais visíveis que a gente tem que ter, ou a vida de obediência e compromisso que todos nós temos que ter, é aqueles tipos de frutos. São frutos que mostrem o nosso amor, que mostrem a nossa paciência, que mostram a nossa mansidão, que mostram o nosso domínio próprio. Essa é a vida de obediência que nós precisamos.
Então, todos os dias nós somos marcados e nós somos chamados a viver essa vida de obediência. Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que martelar. Tem um momento que ele fala isso no livro. Ele cita Lutero falando sobre como nós temos que martelar isso em nossa mente e martelar isso no nosso coração. Isso quer dizer, todos os dias nós temos que olhar no espelho e falar, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos que Deus ele transforme o nosso coração. E nós temos que ter esse compromisso de viver os frutos, de viver esses frutos visíveis, amor, bondade, todos os dias nós precisamos que isso seja martelado em nossa mente, que isso seja martelado em nosso coração, que haja a cada dia essa transformação real, essa convicção real daquilo que nós, como seres humanos, nós necessitamos. E como isso acontece? Isso acontece em nossa vida em comunidade. Isso acontece quando a gente vai para a comunidade, vai para a igreja e a gente é transformado. Eu vivendo com o Tiago, eu aprendo com o Tiago a ser mais amoroso. Eu vivendo com o Caio, eu aprendo com o Caio a ser mais paciente. Eu vivendo com a Dona Ivone, eu aprendo com a Dona Ivone a ser mais manso. Enfim, e assim vai de todos os frutos. A igreja, ela tem esse papel formativo aonde acontece essa obra regeneradora e de renovação em nossa vida e em nosso coração. E como levamos as pessoas a entender o evangelho de forma que vejam seu poder e suas implicações. Esse é um ponto-chave para nós aplicarmos essa mensagem do evangelho em nossa vida. Nós precisamos levar as pessoas a entender o que é o evangelho. Então, o que é o evangelho? O evangelho é sobre Cristo. O evangelho é Cristo vindo diante de nós com marcas de sangue, perdoando os nossos pecados, suprindo a nossa carência existencial e nos levando a viver uma vida de obediência a Deus. E de que forma a gente vai mostrar o seu poder e as suas implicações para a sociedade? É tendo isso bem estabelecido em nossa mente, mas vivendo isso na prática. Através do nosso compromisso vivo com a mensagem do Evangelho, é que nós vamos mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus, quem nós somos, como nós fomos transformados por isso. E a resposta do livro, a resposta do Tim Keller, a como nós vamos levar as pessoas a entender o Evangelho, é a pregação. Ele fala, então, a forma como a gente vai mostrar a obra do Evangelho para as pessoas é pregando para elas. E ele cita vários pontos sobre pregação. Ele fala, então, pregue a santidade para as pessoas. Pregue a santidade, como acontece essa transformação de santidade. Ele fala, pregue o Evangelho para as pessoas. Pregue aquilo que é real, aquilo que é transformador. Ele fala, pregue Cristo em toda a Escritura. Mostre para as pessoas como Cristo ele aparece e ele resolve todos os problemas, do começo ao final. Talvez muitos dos nossos amigos, muitas das pessoas que estão perto de nós, elas têm problemas com a Bíblia. Elas não acreditam que a Bíblia é a autoridade, é a autoridade central, que a Bíblia ela foi escrita por homens. Talvez você já ouviu isso de pessoas próximas de você, de pessoas do trabalho. A Bíblia foi escrita por homens, não tem como acreditar nisso. Como você vai mostrar para essas pessoas? É pregando Cristo. Pregando Cristo em toda a Escritura, você vai conseguir mostrar a obra do Evangelho e como todos nós somos carentes da glória de Deus, como todos nós, seres humanos, carecemos que Deus ele faça essa transformação em nosso coração. Que Deus, ele é o único que pode transformar o meu e o seu coração e tornarmos pessoas reais. Tem um filme do Will Smith que chama Um Homem Entre Gigantes, né? E ele vai mostrar, ele é um médico e há um problema ali, há uma doença que é comum em atletas futebol americano, né? Então, por conta eles baterem muito cabeça, eles têm um problema ali na mente que cria uma doença que estava matando atletas do nada. E ele começa a fazer um estudo de caso sobre isso para mostrar para as pessoas como esse problema era real, que ninguém acreditava. E que havia uma doença que precisava ser comunicada para as pessoas
num esporte que era o mais popular ali, né, nos Estados Unidos, um dos esportes mais fortes ali nos Estados Unidos. E ele consegue mostrar que era uma doença real e como eles poderiam resolver essa doença. Esse é o nosso papel. O nosso papel é mostrar que existe uma doença, que não é o Covid, existe uma doença muito forte em nosso mundo, que é o pecado. E o que o pecado ele tem feito, como o pecado ele tem destruído, matado seres humanos, matado a cultura, matado Deus dentro da cultura. E como a gente deve responder? É comunicando como essa doença mata, mas também comunicando a solução, comunicando como se resolve esse problema. Esse problema ele só é resolvido de uma forma, com Cristo real na vida das pessoas, com Cristo real, o Cristo que morreu por todos nós, o Cristo que resolveu o problema. Apenas se a gente tiver realmente compromisso e fidelidade com essa transformação em nosso coração e também esse papel de comunicação para as outras pessoas, é que as pessoas elas verão a doença, é que as pessoas elas verão o problema real que está em nosso meio e que nós necessitamos não apenas conhecer intelectualmente, mas viver essa obra de renovação em nossa vida. E agora eu queria abrir para comentários, perguntas. Bom, fiquem à vontade. Só agradecer, Lino, porque foi assim, uma explicação muito assertiva e que não sobrou dúvidas, pelo menos para mim, a respeito. Bom, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, senão nós já encerraremos.